Teleaula Natal. Olá pessoal, bem-vindo à 14ª aula de inglês. Meu nome é Betânia, sou professora da Rede Municipal de Natal, leciono nas escolas de Abissara Aguiar e José Sotero. Meu sinal de Libra é a configuração da letra B, direcionada ao cabelo e ao ombro. Eu estou vestindo um vestido laranja e preto, com blazer preto, uso óculos, tenho cabelos pretos meio avermelhados, pele clara, olhos castanhos claros. Nossa aula de hoje vai ser sobre Halloween, Origin Traditions, Injunctive Test, Recipe. Então, Halloween, Origin Tradition, Halloween, Origem e Tradições, texto injuntivo, receita, formas imperativas e números. Então, what is Halloween ou Witch's Day? O que é o Halloween ou o Dia das Bruxas? Então, tradição. O Dia das Bruxas, o Halloween, é comemorado no dia 31 de outubro, véspera da festa religiosa denominada Dia de Todos os Santos, o All Hallows Day. Sua tradição é bastante forte em países como Estados Unidos, Irlanda, Canadá e Reino Unido. Nesse dia, as crianças fantasiadas de forma assustadora saem com sacolas para recolher doces e frutas na vizinhança, dizendo a famosa frase trick or treat, doce ou travessura. A festa se popularizou em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A origem da comemoração. O Halloween é celebrado há mais de 3.000 anos. A festa surgiu com os celtas, povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o festival de Samhain, termo que significa fim do verão, que tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. No festival, além de se comemorar o fim do ano, o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano novo celta, que tinha início no 1º de novembro. Então, qual a origem dessa comemoração? Então, a data, ela também representa a última colheita do ano, início de armazenamento para o inverno. Nessa ocasião, se agradecia a abundância das colheitas do ano. Eles acreditavam, os celtas, acreditavam que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Então, a origem do Halloween ela não é norte-americana, como muitos imaginam, como muitos sabem ou pensam. A origem dela remonta a tempos celtas. Início da comemoração dos Estados Unidos. Então, os celtas imigraram para os Estados Unidos e levaram com eles as tradições de Halloween. E o início do Halloween ele se deu com a chegada de um grande número de irlandeses aos Estados Unidos durante o período da Grande Fome, em 1945. Os imigrantes trouxeram sua história e tradições. Então, essa festa nos Estados Unidos tornou-se popular rapidamente, entre os mais novos principalmente, que passaram a usar máscaras e fantasias e pedir dinheiro ou comida de porta em porta, uma prática que acabou por se tornar tradição. Então, essa prática deu-se o nome de trick or treat, doce ou travessura. Então, como já foi dito, as crianças saíam de porta em porta, pedindo doces, e se não obtivesse esses doces, despregavam a peça em quem não os doasse. Então, aí na figura, na foto, nós estamos vendo mais ou menos as criancinhas fantasiadas, as bolsas de sacola para pedir os doces. E no Brasil? Como é que o Halloween chegou no Brasil? Então, no Brasil, é uma festividade um tanto quanto recente.
trazida a partir da cultura norte-americana, presente em filmes e séries de TV e pelas escolas de línguas. Ainda que no Brasil o Halloween não tenha muita tradição, existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro atualmente. Então, há aqueles que são contra a comemoração do dia do Halloween. Algumas comunidades religiosas são contra a data e condenam sua comemoração por ser uma festa de origem pagã e ou porque utilizam símbolos que, segundo suas crenças religiosas, são considerados maléficos e negativos. Origem do nome Halloween. Então, o nome Halloween, ele era, nem sempre foi Halloween. Então, como surgiu esse nome Halloween? É o Dia das Bruxas. Então, segundo estudiosos, como era uma festa pagã, no século VIII, a igreja alternou o calendário na tentativa de atribuir a festa ao caráter religioso através das misturas das datas. Assim, o Dia de Todos os Santos, antes comemorado no dia 13 de maio, passou a ser no dia 1º de novembro, antecedendo o que passou a ser o Dia das Bruxas, Halloween. Então, o Halloween resulta do nome, da junção das palavras Hallow e Eve, que significam, respectivamente, santo e véspera. Então, aí, no caso, o Halloween já se misturou, as tradições celtas se misturaram com as tradições norte-americanas, e passou a ser o nome Halloween. Símbolos e cores. Então, quais são os símbolos do Halloween? Então, o Pumpkin Lantern, que é a abóbora entalhada com o rosto humano, com uma vela dentro, e o Witches. Estes são os dois símbolos principais do Halloween. E as cores, as cores do Halloween que são laranja, preto e roxo. Como surgiu a lanterna, a origem da lanterna? Então, a tradição de usar uma abóbora entalhada em forma de rosto humano com uma vela dentro no formato de símbolo do Halloween surgiu nos Estados Unidos da América. Então, as luminárias confeccionadas com abóbora tiveram sua origem em uma antiga lenda irlandesa chamada de Jack ou Lantern. Segundo a tradição, Jack, ele não se entendeu no mundo dos vivos, e muito menos no mundo dos mortos. Ele meio que ficou vagando pelo mundo com essa lanterna na mão, clareando os caminhos. Então, essa lanterna que afugenta os maus espíritos. Essa lenda é irlandesa, mas na época, do surgimento dela, essa lanterna ela era feita com a brasa e um nabo. Era uma brasa dentro de um nabo, a princípio, um símbolo. Porque essa era a fruta mais típica dos irlandeses, dos celtas. Depois, com a chegada dos Estados Unidos, é que ela passou a ser abóbora. Isso em função, acho que lá deve ter mais abóbora, Então, essa é a história da lanterna. Então, a lanterna ela serve para afugentar os maus espíritos, e iluminar os caminhos. Outros símbolos. Black Spider in a Web. Aranha negra em uma teia. Black Cat, gato preto. Bat, morcego. Ghost, fantasma. Skull, caveira. Zombie, zumbi. Esqueleto, esqueleto. Haunted Castle, castelo mal assombrado. Cemetery, cemitério. Phantom, fantasma, e etc. Então, esses símbolos do Halloween, eles são os símbolos mais característicos, mas como a comemoração já está muito diversificada,
mudada, então em cada canto que ela chega, vão acrescentando novos personagens, né? E aí está muito diversificado esse universo dos símbolos no Halloween. Mas esses são mais característicos. Então, como é que esses símbolos eles se mostram nessa celebração? É através das fantasias, das máscaras, das comidas, das bebidas. Então, são coisas que elas ultrapassam as barreiras. Elas podem ser perfeitamente regionais, como a comida, por exemplo. Você pode fazer uma comida de Halloween regional, né, com todos esses adereços, né, símbolos da comemoração. Né? Então, hoje, nosso estudo sobre o Halloween também sobre a receita. Né? Sobre a receita. Então, o que vocês sabem sobre as receitas de Halloween? O que vocês conhecem sobre as receitas de Halloween? Have you ever seen Halloween food? Você já viu comida de Halloween? What do you know about it? O que vocês sabem sobre elas? Sobre ela? Então, see the images. Vejam as imagens. Então, which of them is this recipe? Qual delas é esta receita que nós vamos estudar? Spook Spider Cake, Black Cat Cake, Jack-o'-lantern Chip and Dip, Wicked with apples, eyeballs, pumpkin cake, pumpkin hummus. Qual delas? Então, pumpkin cake, né? É a nossa receita em estudo. Pumpkin cake, que é bolo de abóbora. Então, a receita culinária é um tipo de texto, né, muito rico em elementos linguísticos e gramaticais, e ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Né? Quem agora, nesse período de pandemia, não fez alguma comida diferente, não procurou alguma receita na internet, né, ou pediu alguém passou. Né? Então, é um texto bastante próximo, né, que está no nosso dia a dia. Então, esse texto ele tem uma estrutura, né? Vamos ver qual é a estrutura do texto receita. Então, aí na receita você tem os ingredients, o direcionamento, né? Direcionamento, né? O passo a passo de como você fazer essa receita. Então, about the taste. What kind of textual genre is that? Que tipo de gênero textual é esse, né, que nós estamos estudando? Então, o gênero, receita. What are the parts of a recipe? Então, quais são as partes de uma receita? Então, a receita, ela geralmente tem um título, né? Ela tem um título, ela tem os ingredientes e ela tem também a parte, né, dos comandos. Então, gênero recipe. Né? O gênero recipe pertence ao texto injuntivo, ou texto instrucional, é aquele texto que dá instruções a respeito de alguma coisa, né? Seja uma receita, seja um manual de instrução, né? Bula de remédio, quer dizer, existem vários gêneros dentro do texto instrucional. E o nosso gênero em estudo é a receita. Então, essa receita ela está organizada em duas partes. A primeira apresenta os ingredientes e suas respectivas quantidades necessárias, indicadas por medidas como xícaras, colheres, pitadas, etc. E a segunda parte é o modo de preparo, que explica passo a passo a sequência de preparação. Então, vamos voltar à receita e ver essas duas partes, né? As duas partes da receita que foi falada aqui. Então, na primeira parte, você tem as medidas, os ingredientes, né, e as medidas. Então, vamos ver lá na receita essas duas coisas, esses dois itens.
Tá aí, ingredientes. Quais são os ingredientes da receita? Né? Você tem vegetable oil, pumpkin puree, vanilla extract, white sugar, all-purpose flour, baking soda, ground nutmeg, ground allspice, ground cinnamon, ground cloves, salt e chopped nuts. E as quantidades? Como as quantidades elas são representadas em uma receita? Então, quais são as quantidades? Qual a quantidade do óleo, né, do óleo vegetal? Então, aí está representada pela quantidade cup. Né? Cup, que significa xícara, né? Pode ser copo também. Pumpkin puree. Qual é a quantidade do purê de girimum, né, de abóbora? Lata. Essa é a quantidade, lata. Né? A medida, no caso. A medida. Então, vanilla extract. Qual é a medida em que você vai usar o extrato de baunilha? Então, no caso aí, teaspoon. Né? Teaspoon, que é a colher de chá. A medida do açúcar. Né? Cups. Cups. Copos ou xícaras. Então, da farinha de trigo. Qual é a medida da farinha de trigo? Cups. Né? Cups também. Baking soda. A medida do baking soda é o teaspoon. Então, esse teaspoon está repetido, né? Teaspoon, teaspoon. Então, as medidas, no caso, elas estão representadas aí por xícaras, né? Por lata e por colher de chá, certo? Então, aí, vamos ver novamente os ingredientes. Então, vegetal oil, óleo vegetal, pumpkin puree, purê de abóbora, white sugar, açúcar branco, all-purpose flour, farinha de trigo, vanilla extract, extrato de baunilha, baking soda, bicarbonato de sódio, ground nutmeg, noz moscada moída, ground allspice, pimenta da Jamaica, ground cinnamon, canela em pó, ground cloves, cravo moído e salt. Né? Salt e chopped nuts, né, que está junto aí, né, que é nozes picadas. Então, esses são os ingredientes da receita. Então, nós já vimos a primeira parte da receita, né, os elementos da primeira parte da receita. E na segunda parte da receita você tem nela o quê? O modo de preparo. O modo de preparo que explica passo a passo a sequência de preparação. Então, o que é que indica a sequência de preparação em uma receita? Então, aqui, directions, né? Preheat, né? Preheat, você tem pré-aqueça, né? Grease, você tem cream, sift, add, mix, stir, pour, bake, let, turn e sprinkle. Então, essas palavrinhas aí são as palavras que dão comando à receita, né? Faz com que elas sigam a sequência passo a passo. Então, que palavras são essas? Né? Qual é a classificação dessas palavrinhas? Quais são as palavras na língua, né, na gramática, que indicam passo a passo, né, o comando de uma receita? Então, nesse caso aí, são os verbos. Né? São os verbos. Então, quais são os verbos da receita? Né? Nós acabamos de ver. Então, você tem aí, ó, preheat, pré-aqueça, grease, unte, cream, bata, sift, peneire, add, adicione, mix, misture, stir, acrescente, pour, despeje, bake, asse, let, deixe, turn out, desenforme, e sprinkle, polvilhe. Então, esses verbos, né, que estamos vendo aí, que ligam o comando da receita, eles são verbos, são formas imperativas do verbo. São as formas que indicam justamente o comando. Né? Um comando, uma ordem, uma sugestão, um pedido, no caso da receita, seria um comando. Né?
Então, a forma afirmativa do verbo, ele só pode ser, tem duas formas só, que são as formas afirmativas e as formas negativas, né? Então, for heat oven to 350 degrees F. Então, pré-aqueça o forno a 350 graus Fahrenheit. Sift the floor, pegar a farinha. Turn out onto a plate, desenforme em um prato. Sprinkle with confectionery sugar, polvilhe com açúcar granulado, né, açúcar de confeiteiro. Então, aí está dando, né, a forma afirmativa, geralmente, ela pode dar uma sugestão, né? No caso aí, pode sugerir não, é um comando. A receita você tem que fazê-la da forma como ela como é comandada, né? Caso contrário, ela pode desandar, né? Então, no caso aí, são verbos que estão indicando o comando. Então, a forma negativa seria o quê? O inverso, apenas você teria que colocar um não na frente, né? Então, não faça isso. I don't permit oven to 350 degrees F. Então, não pré-aqueça o forno. Don't shift the floor, não peneire a farinha. Don't turn out onto a plate. E don't sprinkle with confectionery sugar. Então, não polvilhe com açúcar de confeiteiro. Certo? Então, é um dos verbos mais simples da língua inglesa de você estudar. Né? Só existem essas duas formas. E ela indica, e é um verbo também muito presente no nosso dia a dia. Então, além dos verbos na forma imperativa, né, que nós já vimos, nós temos também as quantidades, né? As quantidades, não são as medidas, as quantidades. Né? As medidas nós temos as quantidades. Essas quantidades na receita, né, elas são representadas por numbers, né? Numbers. Então, para que servem os números? Os números eles servem para infinidade de coisas na nossa vida. Né? Eles servem para dizer datas, idade, né? Então serve para várias coisas você usa os números. Os números são tão importantes quanto as letras. Então, e por que eles são usados na receita? Porque os números são usados na receita, né? Eles são usados para indicar a quantidade, né, das medidas. Então, na receita, né, foi dito, se falou em medida e se falou em ingrediente. Mas qual é a quantidade dessa medida, né, dos ingredientes? Então, quais são os números mencionados na receita? Então, aqui, ó, one cup, um copo, uma xícara, né? Three, one, você tem one novamente. Two and one half, two and one half novamente. One, one, está repetido, né? One coral, né? E one coral. Então, você tem verbos, você tem numerais. Esses numerais aí, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os numerais 1, 3, 1, 2, eles são numerais que indicam quantidade, né? São numerais que indicam a quantidade. Um cup, uma xícara, 3 eggs, 3 ovos. One can, uma lata. One teaspoon, uma colher de chá. One quarter teaspoon, um quarto de colher de chá, certo? Então, aí você tem dois tipos de numerais. Você tem os numerais cardinais, que indicam quantidade. Você tem os numerais fracionários, que indicam uma parte de um todo. Então, os numerais eles podem ser de três tipos. Eles podem ser fracionários, né, fraction, cardinal numbers e ordinal numbers. Então, os fracionários indicam a fração, né, a parte de um todo. Os cardinais numbers, que indicam a quantidade. Os ordinais numbers, que indicam ordem, né, na sequência. Mas na receita nós só vimos dois tipos de numerais, que são os fracionários e os cardinais. Nessa receita nós tiramos números
poucos, né? Tivemos poucos números repetidos, mas tem receitas que têm uma quantidade enorme de ingredientes, enorme de quantidades, e ela vai exigir um conhecimento maior dos números, né? E você sabe usar esses números? Você sabe como é que se usa esses números? O que significa, por exemplo, 1/8, né, que é um oitavo, 3/4, que é 3/4, 2/3, 2/3, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, e 1/2, né, que é uma metade. Então, essas frações elas costumam aparecer muito na receita. E os numerais cardinais? Então, nós temos aí os numerais cardinais de 1 até 1000. De 1 até 1000. Vamos aprender os numerais de 1 até 1000? Vocês acham que é possível, em pouco tempo, né, que nós temos? Será que é possível? Então, o que nós podemos aprender de numerais? Primeiramente, é recomendado que você aprenda do 1 até o 20. Né? Do 1 até o 20. Eu acho que é muito provável que uma grande parte de vocês, né, saiba os numerais até lá, até o 20. Então, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, uma forma de você aprender é você fazendo uma memória visual. Né? Você tentando ver como é que se escreve a palavra. Como é que se escreve a palavra, não é isso? Então, observe aí a escrita da palavra do 13 até o 19. O que é que eles têm em comum? Né? O que a escrita desses numerais tem em comum? Então, vocês têm a terminação dessas palavras, todas terminam em tin. Né? Tem a terminação tin, do 13 ao 19. Mas por que essa terminação? Essa terminação o que significa a palavra tin? É uma palavra bastante conhecida, né? De vocês, de todos nós. Teen significa adolescente. Então, aí, né, se supõe que seja a idade, né, mais propícia, o período de idade da adolescência, né, de 13 a 19. Ok? E o restante dos numerais? Né? Como é que a gente vai aprender os restantes dos numerais? Então, veja bem. Vamos ver as dezenas. Até então nós vimos duas dezenas, né? Vimos até 10 e vimos 20, não é isso? 10 e 20. E as outras dezenas? 30, 40, 50, 60. Então, você tem aí, ó, a dezena 30, 30. A dezena 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. E 90, 90. Né? E aí chama atenção novamente para o final dessas palavras, da grafia delas. Então, do 20 até o 90, elas também possuem a mesma terminação. Né? Elas terminam com TY. Então, a pronúncia seria T. Né? Então, seria 90. E a pronúncia anterior, que a gente viu, 19, né? 19, 19 e 90, 90. Então, se você mentalizar também essa terminação desses numerais, possa ser que a aprendizagem ela seja mais, né? Ela seja mais rápida, né? E seja melhor. Certo? Então, depois do 90, certo? Se você quiser dizer 21, por exemplo, né? 21, aí você vai pedir emprestado, né, lá do 1. Então, 21 vai ser o quê? 21. E assim por diante. 21, 22, 23, e assim sucessivamente em todas as dezenas, né? Então, o 30, 31, 32, e assim por diante. Então, não é fácil?
Então, 90 e a próxima dezena que é 100, né? 100. Então, como é que eu falo 100 em inglês? Então, 100. Então, 100 ou 100. Então, aí você tem aqui, ó, 100. Para dizer o numeral 101. É o mesmo procedimento. Você usa 100 e vai buscar os numerais que você já aprendeu lá na frente, né? Do 1 ao 20. Então, 101, né? 101. 102, 102. E se for 200, você vai dizer que é 200, né? 2 mais 100. 200. Ok? Aí, como é que eu falo o número 99, né? 99. Então, 99. Então, dessa forma, até chegar ao 1000, né? 200, 300, 400, 900, até chegar ao 1000, né? 1000 é 1000. Então, 1000, 2000, 2000, 3000 e assim por diante, tá? Se eu for falar o número 999, como é que eu vou ler o número 999 em inglês? Então seria 999. 900 é 900, né? 90 é 90 e 99. Então seria 999. Ok? Já ficou fácil assim de aprender? Então é isso, pessoal. Nós vimos até então a origem e tradição do Halloween. Vimos a origem e tradição do Halloween, onde surgiu o Halloween. Vimos que o Halloween é de origem celta e não norte-americana, né, mas ele foi se transformando durante o tempo, né, até chegar nos outros países. E nós vimos também que o Halloween, ele não é, vamos dizer, ele não se resume apenas a fantasias e doces, né? Ele tem um propósito, né, na sua origem. Ele tem um propósito que está relacionado a questões mais existenciais e mais práticas do dia a dia do povo, né, do povo celta, né, principalmente, que é de onde veio a origem. Então, ela tem uma representação de transitoriedade, né, de coisas. Então, que coisas são essas? Eles comemoravam o final do verão, né, que era um período de colheita, né, de abundância, mas também se preparando para um período de escassez. Né, de escassez que era o inverno, né? O inverno era um período muito frio, né, muito difícil, e que eles associavam à morte. Então, ele está sempre relacionado, em sua origem, está sempre relacionado a essa transitoriedade das coisas. Né? No caso, plenty and scarcity. Colheita, né, e escassez. Lightness and dark. Luz e escuridão. Life and death. Então, a origem do Halloween está permeada por essa transitoriedade, nessa passagem de coisas. Né? Até chegar aos países, Estados Unidos, Reino Unido, né? Onde ele adquiriu, onde ele passou a ser onde houve o quê? Ele passou de um ritual pagão, né, de celtas, para uma passagem, né, de um feriado cristão, né, de uma solenidade de memória, né, de lembranças. Então, aí só para resumindo, né, a origem do Halloween, né, para a gente ver que ele não é só apenas na sua origem, né, ele tem toda a história, ele não é apenas só fantasias e doces. Né? E aqui no Brasil, como seria isso? Então, aqui no Brasil ele não tem. Quer dizer, aqui no Brasil nós não temos... Aqui no Brasil nós não temos essa tradição, né, forte como nós temos nos países de onde o Halloween se originou. Mas nós temos bastante festas temáticas,
E vemos que no Halloween, o que nós vemos hoje em dia, né, é o quê? Nessas festas de Halloween aqui no Brasil, nós vimos, não podemos negar o seu caráter de socialização, né, o seu caráter de socialização e de empreendedorismo. Né? As pessoas se socializarem, né, com essa festa, um clima de alegre, né, animado, e as várias possibilidades de você empreender, né, a partir de coisas do Halloween, através das fantasias, através de máscaras, de várias coisas. Porque, veja bem, o Halloween, ele dá essa possibilidade de você ampliar, vai depender muito da capacidade, né, da criatividade de cada um. Por exemplo, em relação às comidas. Você pode fazer uma comida regional, né, aqui, nordestina, você pode fazer, vamos dizer, um prato com abóbora e carne de sol, né, ensopadinho de abóbora e carne de sol, né, como já foi feito, né, na festa, né, em festas que foram vistas, e botar os enfeites no Halloween. Né? Então não é uma coisa fechada. As comidas não são apenas pratos relacionados à Irlanda, nem aos Estados Unidos. Né? Eles podem ser tradicionais, eles podem ser também regionais. Né? Inclusive tivemos uma comida lá antes, que é o Jack Lantern, que ele é feito com uma pasta feita com guacamole, que é uma comida mexicana. Né? Então é isso, gente. Então, wear mask, né? Wear mask. Use máscara. Use máscara e happy Halloween. See you.